Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 56. O Salmo de número 56 é um salmo de autoria de Davi, com um total de 13 versículos, e os historiadores, os pesquisadores entendem que esse salmo, ele foi escrito, essa oração de Davi, ela foi ministrada quando Davi estava na terra dos filisteus, em uma de suas fugas de Saul. Teve um período que Davi foi bem visto e bem quisto pelo rei de Gade, mas ele foi perseguido, foi hostilizado pelos filisteus que reconheciam e Davi como seu adversário. Eles sabiam que Davi era aquele grande herói que havia matado Golias, e mesmo estando em desacerto com Israel, e no caso com Saul, eles viam na pessoa de Davi alguém que representava o Deus de Israel. Lembremos que antes de Davi, ainda na época de Eli, na época de Samuel, ou seja, uma geração anterior, os filisteus haviam roubado a Arca da Aliança e colocado essa Arca da Aliança diante do seu Deus, de Dagon, e diante da arca que representava a presença do Deus único e verdadeiro, o Deus ou os deuses dos filisteus foram envergonhados. A estátua que representava Dagon caiu por 3 vezes e apareceu parcialmente cortada. E os filisteus tinham isso na memória de alguma forma. Quando viram Davi, mesmo de novo, fugindo de Saul, mesmo em inimizade com a governança de Israel, eles reconheciam em Davi um servo de Deus. Eles reconheciam em Davi as promessas, as palavras, a grandeza de Deus. E Davi também sabia disso. Veja o que diz o texto, Salmo de número 56, a partir do versículo 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes, olha que texto fantástico, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Mais uma vez o versículo 8. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja a palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo ou eu confio. Davi confiava na palavra do Senhor. E a confiança de Davi não é mera teoria. Davi estava escondido, sim, ele estava em terra estranha, sim, mas ele não estava acolhido, não estava socorrido pelos filisteus. Davi entendia que o seu socorro era o Senhor. Nós lembramos que essa fuga de Davi não era um ato de covardia, pelo contrário, foi um ato de muita coragem, porque Davi teve nas suas mãos a vida de Saul por 2 vezes. Davi não tinha necessidade de fugir, Davi poderia ter acabado com aquela história. Davi era o rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel, e estava debaixo da promessa de Deus, mas ele não desejou antecipar essa promessa. Ele não desejou fazer com que ela se cumprisse no seu tempo, no seu prazo. Davi não ficou correndo atrás, ele esperou o tempo de Deus. E para sair de uma situação de confronto, ele preferiu fugir e foi para o meio da terra dos seus inimigos. Mas ali Davi continuava confiado no Senhor. Lógico, ele tendo a palavra de Deus, ele tendo uma promessa de Deus, ele tendo sido ungido. Davi sabia o que significava aquela unção com óleo que Samuel, o profeta, havia feito ao derramar na sua cabeça. Davi sabia o que tudo aquilo significava. E humanamente falando, deveria estar ansioso. Ele não queria viver em fugas, em constantes crises emocionais. Ele queria sentar no trono. Mas Davi soube esperar. E mesmo que isso significasse parar na terra dos filisteus, mesmo que isso significasse um período de humilhações, mesmo que isso significasse um período de aparente derrota, aparente, os de fora viam Davi derrotado, mas Davi diante de Deus era vitorioso. E aqui ele vai dizer que Deus contava cada um dos seus passos, que Deus contava cada uma das suas lágrimas, e mais, que Deus guardava
as suas lágrimas num odre especial. E que cada um daqueles eventos, cada uma das suas angústias, cada uma das suas dores, cada uma das suas tristezas estavam registrados no livro do Senhor. Querido, isso é fantástico, porque Davi escolheu ser obediente. Davi escolheu passar por essa situação para não confrontar Saul. Davi escolheu confiar, acreditar e esperar na palavra do Senhor. E por isso que ele declara: em Deus cuja palavra eu louvo. Qual é a maior atitude de louvor diante da palavra de Deus, senão a obediência? Nós podemos até cantar textos dos Salmos, nós podemos nos reunir enquanto igreja e louvar ao Senhor. Salmo 48, grande é o Senhor. Salmo 125, os que confiam no Senhor. São muitos os textos, muitos os salmos que nós cantamos, mas a maior atitude de louvor é a obediência. E Davi resolveu obedecer, porque ele tinha uma consciência de fé que Deus estava observando os seus passos, que Deus guardava suas lágrimas, que Deus participava daquele seu momento. E certamente Deus estava construindo o caráter daquele que veio a ser o grande rei de Israel. Davi não foi o primeiro foi Saul, mas Davi foi o grande rei de Israel, e a partir dele um padrão, uma dinastia de louvor, de adoração e de justiça permaneceu. Queridos, essa palavra é uma palavra fantástica. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus em cuja palavra eu confio. Neste Deus, versículo 11, neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei o que pode me fazer o homem. Davi estava diante da perseguição de Saul e daqueles que vinham com Saul. Davi está num local de inimizades. Davi está na terra da oposição. Davi passa por situações de humilhação, de dor e de angústia. E neste caso, as humilhações, as dores, as angústias de Davi não são frutos do seu pecado, porque muitas vezes eu e você passamos por coisas que não é uma provação de Deus, não é uma questão que está trabalhando o nosso caráter, que está nos moldando, não. É simplesmente a chamada lei da causa e efeito, da semeadura e da colheita. A gente está colhendo alguma coisa ruim porque plantamos uma semente ruim. Não é o caso de Davi. Nesse caso em específico, Davi está nessa situação porque ele escolheu. Ele não escolheu sofrer, ele não escolheu ser humilhado. Ele escolheu confiar na palavra de Deus e assumiu que aquilo era o melhor para ele, apesar das consequências da circunstância temporal. Durante um tempo ele sofreu, durante um tempo ele chorou, durante um tempo ele foi humilhado, mas ele tinha muita convicção e louvava a palavra de Deus, porque ele sabia, como o apóstolo Paulo vai dizer no Novo Testamento, Davi podia dizer também aqui nessa situação: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, para ele guardar o meu tesouro, para ele guardar a minha herança, para ele guardar a minha vida até aquele dia. Davi tinha uma promessa de Deus e ele resolveu esperar e confiar na palavra do Senhor. E você, tem uma promessa de Deus na sua vida? Espere no Senhor, confie no Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus cumpre o que Deus determinou. A palavra de Deus age conforme o agrado, o apraz do Senhor. Confie, espere, mesmo diante das circunstâncias, saiba que Deus está contando os seus passos, que Deus está atento ao detalhe da lágrima do teu choro e que isso está num odre, num vaso especial nas mãos de Deus. Todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Deus é soberano, Deus é bondoso, Ele está no controle, Ele está acima de todas as coisas, assim como Davi. Confiemos na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.